Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o índice Dow Jones no tempo gráfico de 1 hora. Antes de iniciarmos as nossas marcações, quero destacar aqui para vocês a semana que fica uma movimentação lateral, uma movimentação não muito direcional, trabalhando nas extremidades, e permanecem ali os nossos pontos de atenção que deixamos marcados na semana passada nos gráficos. É sempre importante a gente destacar aqui o início dessa próxima semana para deixarmos aqui anotado e bem alinhado quais foram os pontos que nós estaríamos projetando para esta semana, ok? Então, não temos muito o que destacar, muito o que marcar como novas regiões. O preço ele permaneceu na mesma faixa de preço da semana passada, do nosso panorama de semana passada, e aqui basta a gente continuar monitorando, mas a gente consegue dar uma olhadinha nos indicadores para ver se tem alguma informação nova e relevante com os indicadores. Adicionando aqui as médias de 200 agora na tela, a gente percebe que no decorrer dessa semana o preço consegue romper a média de 200 do gráfico de 1 hora. No gráfico de 4 horas, as médias de 200 estão bem afastadas. Então, isso demonstra que poderemos ter o movimento que nós destacamos na semana passada, observando essa região de extremidade como uma região de suporte para o preço. Caso venha a ser rompida, teremos aqui a movimentação, trazendo o preço até aqui essas regiões determinadas como zona de demanda aqui no nosso gráfico. A média de 200 ela está passando exatamente do 4 horas, passando exatamente nessa região aqui, da nossa primeira região de liquidez e com um bloco de ordens. Tá? Pelo fato de ser a primeira região de liquidez, pessoal, eu acredito que ela possa fazer uma manipulaçãozinha nesse fundo e depois reverter a movimentação. Tá? Mas isso ainda é história para outros panoramas de mercado, que possivelmente até chegar aqui nessa região e começar uma reversão de mercado, já teríamos aí mais algumas semanas decorrentes. Mas o que a gente tem que destacar e ficar atento aqui é o que? O rompimento desse fundo inicia o movimento de baixa. Esse movimento de baixa iniciado, pessoal, obviamente o preço dificilmente vai cair reto até essa região. Ele vai romper essa região, vai voltar, vai trabalhar nessas regiões superiores, continua caindo, fazendo seus movimentos descendentes. Então, observando o rompimento de um fundo, acende um sinal de alerta na sua mente. Possibilidades de mudança da característica de mercado. Por que possibilidades? Porque o rompimento dessa região não pode ser apenas uma violação, um rompimento com pavio de candle e logo em seguida voltando. Ele tem que ser um rompimento de fato agressivo, romper de fato a região, minimamente trabalhar até aqui essa região próxima aqui dos 50%, tá? Aqui assim nessa região, e depois fazer o seu movimento corretivo dessa estrutura que é o que estaria ativando. Tá? Então aí você começaria a analisar aqui o movimento no gráfico de 1 hora, o movimento descendente como um movimento secundário. Por que movimento secundário? Porque o movimento primário é esse nosso movimento de impulsão. Tá? Esse é o movimento primário. O movimento secundário vem para corrigir o primário. Ele não é o movimento prioritário na movimentação. Perceba que o movimento de venda ele está contra o fluxo principal que é comprador. Tá? Então ele vai fazer um movimento corretivo nos tempos gráficos maiores. Aí você vai observar o quê? Observar o rompimento dessas regiões. Tá? Quando rompe e entrega uma troca de característica de novo lá em tempos gráficos menores, você compra até as regiões de oferta da estrutura que rompeu essa região, como no exemplo aqui, este topo e o fundo prévio que a gente destacou. Então ele vem para corrigir essa estrutura até os 50%, acima dos 50%. Aqui você procura oportunidades de venda. Tá? Quando o preço bate aqui, ele tende a continuar a sua movimentação, porque a expectativa desse movimento
deste movimento como um todo é trazer o dinheiro aqui dessa região superior, trazer o dinheiro daqui e levar até aqui, em regiões de interesse comprador. Só que a gente sabe que o preço se move em fractais. Então, quando você começa a ter uma ideia de para onde que o preço possa ir, você começa a montar com mais eficiência as suas oportunidades de trades. Por quê? Se você imagina que o preço está, né, cria aqui na sua leitura e faz essa ilustração de que o preço tem a possibilidade de continuar, né, um movimento até abaixo dos 50%. Quando ele chegar aqui e possivelmente ele fazer uma violaçãozinha ou até trabalhar nessa região com uma força compradora, você vai saber que é um movimento de manipulação. Então, melhora a sua expectativa de você entrar numa operação vendedora buscando a próxima região de liquidez. Tá? Então, quando você tem esse tipo de leitura, fica muito mais confluente, né, do que você apenas observar uma movimentação que fez um movimento de rompimento e agora está voltando. Você vai acreditar que esse movimento aqui ele vai continuar, ele vai romper aqui, vai ancorar e vai continuar. Por quê? Você está olhando só daqui para cá. Você não está observando o preço como um todo, né? A história da movimentação, a história que ele está te contando. Então aí você começa a acertar melhor os seus trades por conta dessas informações, ok? Então os nossos pontos aqui continuam ainda essas mesmas regiões. Tá? Aqui a gente fica atento em possíveis movimentos compradores. Aqui eu só quero dar uma esticada nas nossas referências, só para atualizar com os nossos gráficos. E para finalizar, eu gostaria de comentar com vocês sobre a movimentação secundária que está ocorrendo aqui na parte superior do gráfico. Por quê? Porque ali ela trabalhou numa região na qual nós destacamos na semana passada que poderia estar fazendo uma movimentação aqui no preço. Que foi o que? Essa bolinha vermelha lá no fundo do gráfico. Tá? Analisando o movimento secundário, analisando este movimento aqui. Ó. Foi cogitado o movimento aqui e a continuidade da movimentação. Então, o que eu comentei com vocês na semana passada? Nós tínhamos o preço iniciando a semana aqui, tá, pessoal? Iniciou a semana aqui. Nós tínhamos aqui atrás essa regiãozinha que o preço poderia vir buscar. Tá? Para você que não acredita nessa movimentação aqui, que nós analisamos ela com gráfico parado, pode pegar o panorama da semana passada e observar. Tá? Eu destaquei esse movimento, que essa movimentação poderia vir trabalhar aqui nesse bloco de ordens. Tá? Então eu vou trazer ele aqui em cima para vocês. A gente deixou o bloco de ordens da parte inferior destacado, porque ele que estaria dando sustentação à nossa estrutura, tá? Mas aqui, pessoal, ó, o bloco de ordens ali trabalhou, certo? Nós tivemos aqui a semana iniciando, onde que iniciou a semana aqui, captura de liquidez, tá? Vamos ver aqui, ó, primeiro pregão da semana, ó, pregão de Tóquio, pregão de Londres, pregão de Nova York, veio aqui, trabalhou capturando um pouco da liquidez. No dia subsequente, a movimentação continua lateral, abre Nova York, ele vem buscar essa região daquele bloco de ordens, capturando toda a liquidez que existia aqui, ó, nessa estrutura. Tá? Aqui, o que deveria acontecer? O rompimento da região, porque ele faz o pullback e continua. Não rompeu, então possivelmente podemos ter o rompimento aqui desse suporte, tá? Da nossa estrutura secundária. Mas aqui, belíssimo trade, tá? Para quem pega esses operacionais e faz esse tipo de leitura, ou pega no risco da região, ou entra após confirmação de candle, carrega até onde? Para quem gosta de fazer day trade, até a máxima do dia, né? Da sessão do dia. Aqui já daria uma boa pontuação. Para quem gosta mais de swing trade, poderia botar aqui nas próximas regiões de liquidez, esse topinho da sessão anterior, ou até mesmo aqui ó, no bloco de ordens da extremidade. Tá? Aqui é um belíssimo trade de 10 vezes o seu risco. Então, com um trade desse na semana, você já faz aí a sua meta semanal e não precisa mais se preocupar. Então, aquela questão que eu sempre comento, menos é mais, né? A gente deve priorizar por trades de qualidade e não trades na quantidade. Um tradezinho só desse, você já faz a sua semana. Então, aqui agora, para esta semana, a gente fica de olhinho nessa região também. Aqui, poderemos ter o preço atuando
fazendo aqui uma movimentação compradora. Até onde que eu carrego o trade? Se eu comprar aqui nessa região, ele declarar aqui uma boa movimentação. Eu traria até aqui agora. Porque na extremidade, como ele já teve uma defesa, ele pode ser que não chegue lá. Tá? Ele pode ser que capture a liquidez aqui e depois venha para romper o fundo. Então eu ficaria atento nessa próxima região aqui de liquidez, ok? Então é isso, capitalista, para o índice Dow Jones, essa nossa análise. Comparado à semana passada, não tem muito o que atualizar, né? A gente fica aguardando aqui as movimentações dele dentro dessas nossas expectativas, ok? Então na tela estamos com o EURUSD no tempo gráfico de 1 hora e destacando aqui as nossas movimentações da semana passada, o movimento de alto corretivo. Então tivemos aqui ele efetuando essa semana, vindo capturar aqui os pontos de liquidez, os pontos de atenção que nós deixamos marcado e comentado na semana passada, no panorama da semana passada. Bom, antes de iniciarmos, vamos botar a linha horizontal aqui para marcar a nova semana. E gostaria de chamar a atenção para vocês nas médias, pessoal. Vamos dar uma olhada nas médias. Tá? O preço, mais importante, as médias de 200 nesse momento. O preço está trabalhando acima da média de 200. No 4 horas, nós temos a média de 200 aqui próximo da estrutura, que está dando sustentação ainda dessa movimentação de baixa. Tá? Então, nós temos aqui uma possibilidade de uma movimentação de alta. Se vocês observarem esse movimento e essa acumulação no preço, ele está bem diferente de todo o movimento que teve anteriormente. Tá? Então, todo esse movimento aqui, ó, de baixa, aqui agora, nessa região, ele encontra o fundo, fez um movimentozinho de alta, mas aqui, pessoal, percebam que ele está formando uma acumulação. Tá? Ele está muito mais claro no movimento de acumulação. Então, eu ficaria atento a essas movimentações de alta, porque se romper essa região aqui, nós viemos trabalhar com essa estrutura. Aí nós trabalhamos com essa estrutura, ok? Percebam que até o momento essa região aqui, ó, é a região que está dando mais sustentação. Tá? É a região que teve bastante liquidez aqui na ponta vendedora. Então a gente fica de olho aqui nessa movimentação que possivelmente, se romper, faz aqui uma valorização na paridade. Mas bom, vamos aqui ao movimento mais interno, mais próximo. Tá? No 4 horas a gente sabe que tem a média de 200 aqui, dando sustentação nessa região. Porém, aqui nos tempos menores, a média de 200 já está aqui ancorando o preço. Tá? Então, o que eu observaria de nova estrutura? Aqui o rompimento do topo foi um rompimento fraquinho, tá? Nessa região aqui. Deixa eu pegar a caneta. Ó, nós tínhamos esse fundo, ele teria que romper este topo aqui, para ter uma movimentação um pouco mais clara, tá? De tendência de alta. A gente percebe que foi só uma violação. Essa violação ela pode vir capturar a liquidez interna que está tendo aqui, ó, nessa região. Tá? Então nós poderemos ter este movimento aqui acontecendo. Atenção aqui, ó, eu ficaria de olho neste bloco de ordens aqui, ó, da extremidade, tá? O que está dando sustentação nesse movimento. Tá? Inclusive, dá até para ficar mais atento também nessa região lá atrás, tá? Aqui, ó. Por conta desse fundo aqui podendo ser um ponto de liquidez. Tá? Então, caso o preço venha aqui, ele pode capturar a liquidez dessa região. Deixa eu dar uma esticada aqui nesses pontos. Isso aqui ainda vai permanecer aqui pra gente. Só ajustando aqui. Este fundo, pessoal, eu ainda vou deixar esse fundo aqui porque é a região que nós marcamos na semana passada. Ele ainda pode ser o ponto de sustentação, tá, de toda essa estrutura. Então, também vou marcar aqui como um bloco de ordens. É a nossa primeira região. Então, a gente trabalha com dois cenários aqui, tá, para o EURUSD. Até esse aqui, se for possível, dá até para refinar pelo 15 minutos. Aí nós iremos trabalhar com duas regiões. Uma região um pouco mais... que é quase tudo a mesma... Uma região mais agressiva e a outra mais conservadora. A mais conservadora acaba sendo essa aqui de baixo. Essa que nós selecionamos agora. Por que mais conservadora?
Porque se o preço rompe todo o movimento, captura toda essa liquidez aqui, muito provavelmente ele faz uma correção de alta. Tá? Aqui em cima, é mais agressivo? É mais agressivo por quê? Porque ainda poderemos ter essas duas liquidez. Então, se isso aqui não for suficiente, o preço ele vem, trabalha, rompe e depois vai embora. Que aí ele faz a manipulação, né? Ele induz a captura dessa liquidez, aí ele fica acumulando, gera mais liquidez aqui embaixo, depois ele rompe, captura toda a liquidez que tem aqui, trabalha num ponto de interesse e inverte a movimentação. Pode acontecer essa configuração também, tá? Então, se você toma stop aqui na primeira, na segunda você entra a favor da movimentação. Ah, rompeu também e foi lá para o fundo. Poxa, aí se tiver gerenciamento ainda, entra mais numa reação aqui embaixo desse pavio, desse candle institucional, ou já encerra ali as suas operações. Mas para swing trade, né, acaba tendo mais margem. Então esses aqui são pontos para swing trade, ok? Então no EURUSD, pessoal, continua sendo dessa maneira, tá? Caso o preço rompa todos esses pontos aqui, aí eu acredito que ele entre em uma movimentação de baixa maior, dando continuidade em toda a estrutura. Mas acredito que ele vai ficar trabalhando muito tempo aqui dentro. Tá? Vai ficar trabalhando aqui até ele tomar uma direção mais bem definida. Esse movimento aqui de sexta-feira foi após o payroll. Tá? O payroll veio favorecendo ao dólar. Tá? Então, essa movimentação aqui, depois da divulgação, foi apenas captura de liquidez. Então, internamente, tá, para intraday, a gente pode estar tendo uma movimentação vendedora para essa semana. Tá? Então, bastante atenção à possibilidade desses movimentos aqui. Principalmente capturando liquidez nesse paviozinho aqui, temos um Fair Value Gap. Né? Então, aqui ele também trabalhando no Fair Value Gap, ali um ponto de liquidez, captura liquidez, e faz um movimento descendente, dando continuidade, vindo buscar essas próximas regiões vendedoras, regiões compradoras. E ali acaba sendo o ponto determinante, né? Onde a gente observa no intraday, vê como ele trabalha nesses pontos. Caso o rompimento aconteça, entramos em uma continuidade de baixa um pouco maior. Ok? Então, análise aí para o EURUSD, durante a semana aqui possivelmente ele vai fazer uma movimentação de baixa vindo buscar esses pontos, e aqui são os pontos cruciais que a gente tem que ficar de olho. A agressão compradora daria continuidade na movimentação com expectativa de rompimento de topo, ok? Rompimento aqui dos fundos, captura de liquidez, né, rompeu e continua o movimento descendente, a expectativa é vir buscar o rompimento da quebra de estrutura e continuar a tendência macro do ativo, que é uma desvalorização para uma valorização, né, com o dólar, tá? Menos dólares para comprar um euro, ok? Então é isso, capitalista, muito obrigado pela sua audiência, nos vemos nos próximos vídeos, até mais, tchau, tchau.